Filho, do Instituto Militar de Engenharia, para ministrar a palestra sobre Flipped Classroom, sala de aula invertida. Boa tarde a todos. Então, eu sou o professor Gabriel do IME, né? E trabalho como consultor também na LTC, onde a gente está desenvolvendo, né, esses objetos educacionais online. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da sala de aula invertida, né? Uma coisa que está em voga e ela nada mais é, gente, do que o aluno aprender o conteúdo com antecedência, de alguma forma, seja lendo o material e depois ele aproveitar mais e melhor o professor. Por favor. Então, nós temos aqui 3 momentos. Pode passar. Mais um clique. Não. Nós temos 3 momentos, né, na sala de aula invertida. Que é a pré-aula, as atividades pré-aula, as atividades de aula e também pós-aula. O que seria essa pré-aula, né? A pré-aula, o aluno vai aprender o conteúdo de alguma forma. Vai ler o material, né? Vai assistir um vídeo e depois ele vai aproveitar melhor com o professor durante a aula. A atividade pós-aula são exercícios de fixação, são trabalhos em grupo e outras formas. Eu vou falar mais adiante desse teste com o mapeamento do conhecimento. E também temos as avaliações. Por favor. Agora, falando um pouco mais da implantação que a gente está fazendo no Instituto Militar de Engenharia, é um projeto do IME com a LTC, tá? Que pertence ao Grupo GEM. A disciplina de fenômenos de transporte está sendo implantada, ela já está em funcionamento. É uma disciplina comum a todas as habilitações das engenharias. Ela já está funcionando no IME nesse período. Tem 51 alunos inscritos nessa disciplina atualmente. Por favor. E como é que a gente implantou essa disciplina? Bom, eu vou falar da estrutura dos capítulos, né? São 6 capítulos e todos os capítulos têm a mesma estrutura. Como é que a gente começou? Então, sei lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Aí eu cliquei no capítulo 3 ali para explodir o capítulo, perfeito? Para vocês verem como é que a gente organizou a estrutura desse capítulo. Então, eu tenho lá instruções iniciais. Por exemplo, 21 de março a 4 de abril, os alunos têm que assistir os vídeos. Nós, lá no IME, optamos pelo seguinte: nesse período não tem aula, o aluno tem que assistir o vídeo somente, perfeito? Aí depois eu marco uma atividade presencial, no dia 4 de abril. E aí, nessa atividade presencial, a gente começa com teste online e etc., que eu vou falar adiante, tá? Então, a gente procurou fazer dessa forma. Enquanto o aluno está assistindo o vídeo, não tem a aula tradicional. Mas isso pode ser diferente. Cada instituição pode encontrar o seu caminho. Então, aqui, dando uma olhadinha, dentro ainda daquele capítulo 3, a estrutura, como é que fica. Então, nós temos ali o conteúdo que estava em cima, aí veio as videoaulas. Nesse capítulo tem poucas videoaulas, está vendo? Tem ali 7 videoaulas e 7 apostilas. O que são essas apostilas? As apostilas são exatamente os slides que geraram aquelas videoaulas em puro preto e branco, para o aluno poder até imprimir, se ele quiser, para melhor acompanhar o vídeo. Perfeito? Aqui falando um pouquinho da videoaula, né? Como é que são essas videoaulas? A gente acredita que, para a área de exatas, as videoaulas sejam a melhor forma do aluno entender o conteúdo. Porque nas exatas,
os alunos não têm muito aquela característica de ler, né? Tem o e-learning, por exemplo, ele tem que ler. E tem conteúdos, eu cito como exemplo, o cara quando está aprendendo, por exemplo, definição de derivada. É muito mais simples ele assistir o professor em 2, 3 minutos com um gráfico, ele vai mostrar a definição da derivada. Ao passo que se ele tivesse que ler um material que está escrito em e-learning, ele vai demorar muito mais tempo e talvez tenha dificuldade de compreender essa definição. Então, a videoaula realmente, ela facilita nesse aspecto. Outra coisa é o seguinte, a gente procura, para fazer as videoaulas, o professor que tem aquela facilidade de ensinar, certo? E isso já é um diferencial grande. E se o aluno não entendeu, ele simplesmente volta e assiste de novo, quantas vezes for necessário. Isso é importante porque, às vezes, em sala de aula, um aluno não entende bem um determinado conceito, aí fica com vergonha de perguntar, aquilo vai, ele fica com aquela dúvida. Ali não, ele pode voltar e assistir quantas vezes for necessário. Outra vantagem é que uma videoaula, ela encurta, né, o tempo. Um conteúdo que se leva 1 hora, por exemplo, 60 minutos, no vídeo, às vezes, ele fica com 15, 18 minutos, 20 minutos no máximo. Isso resolve, né, uma dor importante, né, que a leitura ela é mais demorada, o camarada não entende, e esse tempo mais curto, isso é muito importante. A gente estava conversando ali fora com o professor, ele falou nos nativos, né, da era digital. E é mais uma coisa que ajuda, que os alunos estão acostumados com esse tipo de tecnologia. Aqui mais um print, né, do que a gente tem na plataforma lá do IME, as videoaulas. Essas videoaulas, a gente pede para elas serem preparadas com uma teoria bem objetiva, certo? E com resolução de exercícios. Aqui, por exemplo, mostra o professor lá do IME, o professor que gravou para a gente, ele resolvendo um exercício, passo a passo. E ele vai interagindo com a caneta digital, vai mostrando, circulando. O aluno não entendeu, ele volta, assiste de novo. Então, depois do aluno assistir às videoaulas, primeira coisa na atividade presencial, o aluno chegou para a atividade presencial, certo? Vai fazer um teste online. É a primeira coisa. Como é que é feito esse teste online? Ele não tem o objetivo de aprofundar muito o conhecimento. O teste online é simplesmente para verificação de aprendizagem. Então, se naquele capítulo, por exemplo, nós tivemos os 5 conceitos importantes, vamos preparar 5 questões. E são questões simples, de múltipla escolha, simplesmente para verificar se o aluno assistiu os vídeos e os absorveu. Só isso. Nós não vamos aí fazer questões, não é nesse momento, fazer questões mais difíceis. Tem. Vou te mostrar no próximo slide. Se não for no próximo, no outro. Exatamente. Volta só um pouquinho. Pode passar. Não, isso. Então, o teste online, nesse caso, estão vendo onde está a setinha ali? Q1, Q2, Q3. Quantas questões nós temos? 5. Então, esse capítulo teve 5 questões de múltipla escolha. E ali eu tenho na tabela os alunos, 51 alunos que fizeram o teste lá no IME. Perfeito? E cada questão valendo 2, porque a prova vale 10, perfeito? Aí você vê, aquele primeiro aluno lá, ele errou a questão 3, né? Passa, por favor. Então, peguei já lá o final da tabela, aquilo ali é simplesmente o resultado final, tá vendo? O índice de acerto por questão. Olha como é importante isso. Foi sua pergunta, né, Marcelo? Você vê que o índice de acerto, ó, a última questão, que é a questão 5, eu não me preocupei com ela. Porque o índice de acerto é 1,76. O máximo é 2, não é isso?
Então, não me preocupei com nenhuma delas, só com a primeira. A primeira me indica que eu tive cerca de metade da turma errando essa questão. Perfeito? E aqui eu tenho uma tabela mostrando a nota dos alunos. Por exemplo, eu tive 19 alunos tirando 8 na prova, perfeito? Tive 15 alunos gabaritando, tive um aluno que tirou 0, perfeito? E aí, o que eu faço, meu próximo passo aí? Antes de eu prosseguir, porque eu estou na aula presencial, lembra? Minha primeira atividade na aula presencial foi fazer essa verificação de aprendizagem. Eu faço o seguinte, eu vou resolver a primeira questão no quadro. Por que eu faço isso? Porque já é uma primeira arrumação que eu faço de conteúdo. Porque aquela questão ainda tem gente com dúvida. Certo? Aí, terminado esse passo, ainda estou na aula presencial. Isso aí me queimou 20 minutos só. Certo? Cada um está com o seu computador, eu já recebo imediatamente esse relatório, quando eles terminam. O próximo passo que eu chamo da cereja do bolo, que é o estudo de caso, né? Isso aí dá um trabalhinho para o professor preparar, né? Mas também não precisa de um caso desse em todos os capítulos. Nos mais importantes, a gente encaixa um case desse. Esse case, por que ele é importante? Porque os alunos, eu divido a turma em grupo nesse caso, isso é o jeito que eu gosto de fazer, tá, gente? Cada um vai fazer da sua forma, né? E quando tem uma experiência de laboratório, não dá tempo de eu fazer discussão de case. Porque essa disciplina eu só tenho 2 tempos. Então, eu vou para o laboratório com a turma, fazer uma experiência de Reynolds, perda de carga, ou eu vou fazer um case. Então, aqui a gente foi fazer um case. Então, o que seria esse case? Essa é uma questão do provão, que eu estendi a questão. Esse case é o seguinte, tem lá um critério de segurança, né, que é usado para tubulações que podem ser tocadas por operadores. Se o camarada encostar a mão lá, pode estar no máximo a 50 graus. Se estiver acima disso, ele pode se queimar. E tem um isolante térmico, né? Ele dá a espessura do isolante, etc. E pede para verificar se as leis estão sendo respeitadas. E aí o aluno vai, paredes compostas, aquela coisa toda, faz as continhas, chega lá que deu acima, dá bem acima de 50, que é permitido. Então, o item A é o que o provão pedia e parava aí, ó, verificar se o critério de segurança é satisfeito. Então, não é satisfeito. Aí a gente estendeu. Então, o que fazer, né? Para ele ser satisfeito. Quanto a mais você tem que botar desse isolante que você tem aí, desse mesmo isolante térmico, para ser satisfeito. Aí o aluno vai, bota uma espessura lá. Antes ele tinha o valor da espessura, não é isso? Agora vai virar a incógnita dele. E ele vai botar o valor de 50 graus lá na superfície. Só que aquilo virou incógnita, como é uma geometria cilíndrica, dá uma equação transcendental, ele tem que usar um método numérico para resolver. E aí os alunos resolvem, fazem as contas, resolvem, ficam satisfeitos, só que o valor, propositalmente, ele é esdrúxulo. Essa tubulação, que sugere uma indústria farmacêutica, é uma tubulação de 5 centímetros de diâmetro. E quando ele faz as contas, ele chega num valor de isolante térmico de 40 centímetros. Olha que coisa esdrúxula, sob o ponto de vista prático, né? Então, sob o ponto de vista de engenharia, é uma solução que não serve. Só que os meninos não percebem, uns não percebem isso, né? E aí a gente vai conduzindo essa discussão, né? Lembra que eu falei que a turma é dividida em grupos de 4, e depois de resolvido, um dos alunos é sorteado para ir à frente, um de cada grupo. Pode ser que o aluno mais fraco do grupo que vá na frente, isso faz com que ele, grupo, né, passe as informações para o aluno mais fraco também representá-los bem. Então, ensina os meninos também a trabalhar em grupo. E aí, você vê que tem grupo que vai mais a fundo. O camarada vê que com aquele material não vai dar,
ele pega um material com outra condutividade térmica e aí encontra uma espessura menor. Mas não se preocupa com custo, o outro já vai se preocupar com custo, com restrição, por exemplo, de temperatura, que estava a temperatura alta, então emborrachados vão derreter. Então você vê que grupos vão mais a fundo. E isso é muito bacana, essa discussão, porque você vai aguçando neles o fato deles, no futuro, serem engenheiros, né? Então eu acho isso aí muito interessante, essa discussão. E o professor é que conduz isso. O professor vai conduzindo. E uma coisa interessante que acontece, comigo já aconteceu, e eu não tenho vergonha de falar para vocês. Tem pergunta que os alunos fazem nesse momento, porque o nível da discussão ele fica lá em cima, né? Que os meninos já vêm com a matéria na cabeça, vêm para discutir com a gente. Eles fazem perguntas que eu tenho que pensar para resolver, eu não sei responder de primeira. Enquanto eu estou pensando, o outro garoto vai e responde na minha frente. É comum acontecer isso. E aí a gente percebe claramente o quê? Que a gente está ensinando menos e conduzindo mais. E eu acho que é por aí. Eu acho que hoje em dia tem que ser por aí. Não é raro acontece isso. E falando um pouquinho do pós-aula que eu prometi, lembra no início? Eu prometi que eu ia falar do pós-aula. Pois então, o pós-aula, eu estou, no momento, eu estou trabalhando com a implantação desse teste com o mapeamento do conhecimento. Que os outros são mais simples, né? Lista de exercícios mais aprofundados, né? Trabalhos. Agora, esse teste com o mapeamento, ele é muito interessante. O que seria isso? A minha estrutura não é por capítulo, lembra que eu falei que é por capítulo? Então, imagine que ao final de um determinado capítulo, eu vá propor para ele, novamente, um teste. Agora, um pouco mais elaborado, certo? Múltipla escolha ainda, mais elaborado, e ele tem mais tempo por questão. E aí o seguinte, ele fez o teste lá, vamos supor que o teste tenha 10 questões. Ele errou a questão 7 e a questão 8. Aí eu vou dizer para ele, você vai ter que rever as videoaulas 4, 5 e 6, que são exatamente aquelas videoaulas que detêm aquele conteúdo. Depois que ele terminar de ver esses vídeos, assistir esses vídeos de novo, eu vou oferecer a ele algumas questões para ele resolver, algumas poucas questões para ele resolver desse assunto que ele errou. Perfeito? Vamos supor que ele fez e acertou. Fez e acertou, ele vai para o próximo capítulo. Se ele errou, ele é proibido de seguir para o outro capítulo. Ele vai ter que ter uma reunião com o coordenador do curso ou com o professor tutor, para o professor, depois que estiver com ele reunido, explicar para ele e ele se credenciar, aí o professor que libera para ele passar para o outro capítulo. Perfeito? Então, e para concluir, é o seguinte, eu encaro essa forma de aprendizagem que ela tem um encaixe muito bom com qualquer modalidade de ensino, né? Seja presencial, metodologia híbrida, EAD, eu acho que ela se encaixa muito bem. E nas engenharias, a gente sabe que engenharia é EAD, pessoal, engenharia é EAD, não existe engenharia EAD, não existe. É óbvio que o curso de engenharia, ele vai ter que ter atividade de laboratório, o camarada vai ter que ter encontro com o professor. Então, por que não faz um sistema parecido para ele resolver problemas aprofundados com o professor, que a gente chamou de case aqui, as atividades de laboratório? E o ensino presencial, a gente sabe que 20%, não precisa nem ser credenciado para EAD, é para fazer 20% das disciplinas nessa modalidade, não é verdade? E esse tipo de coisa encaixa bem. E o que eu tenho notado? Os alunos estão muito mais motivados, estão pedindo outras disciplinas nessa modalidade. A gente está começando experiências com outras instituições também. Os alunos saem daquela passividade, né, de ficar recebendo o conteúdo do professor, eles ficam passivos recebendo o conteúdo
e passam a ter uma postura mais ativa. Isso motiva. E o professor também, ele tem que passar a conduzir o processo. Isso aí mexe um pouquinho no queijo do professor, sem dúvida nenhuma. Que o professor, ele vai ter que mudar um pouco. Não é assim, ele também não vai dar aula. Não sei, depende. Eu estava conversando com um professor Neuri, sobre a evasão em cálculo. Talvez em cálculo seja interessante os alunos assistirem os vídeos de cálculo 1, por exemplo, mas não deixarem de assistir às aulas presenciais também. Em Fentran, lá no IME, a gente fez diferente. A gente não deu as aulas presenciais enquanto eles estão assistindo os vídeos. Mas em cálculo talvez seja interessante, para ter uma massividade maior, né? Eu tenho várias experiências de adiantar o conteúdo para aluno e o aluno reagir. Aluno reagir rápido é muito interessante. O camarada, quando ele vai para a aula já com uma noção do que o professor vai falar, ele tem um entendimento muito melhor. Então, eu acho que o sala de aula invertida, ele não é igual para todas as instituições, ele não tem que ser igual para todas as disciplinas. Eu acho que a disciplina de cálculo, por exemplo, precisa de uma massividade maior, porque tem muita reprovação realmente, e causa evasão. E a gente sabe que a gente, mexendo, diminuindo a reprovação, a evasão vai diminuir, não é isso? E com certeza isso aí vai melhorar o resultado do ENAD também. E por último aí, é somente uma tendência, né? Eu peguei esse dado da revista Exame, já deve ter umas do mês passado, não me lembro direito, mas é uma das últimas. E eu fiquei impressionado quando vi isso. Eles fizeram um levantamento e estão chegando à conclusão seguinte, que as matrículas do ensino tradicional superior deu uma queda agora, caiu. E o EAD continuou crescendo, de tal forma que ao final de 2016, está quase empatando. Então, essa é uma tendência, não adianta fechar o olho. E, como disse o nosso amigo ali no papo agora, o aluno, esse aluno novo, ele já é nativo, né, digital. Ele vai cobrar esse tipo de ensino da gente, né, de tipo de objeto diferenciado. Era isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, a gente leva o microfone. Obrigado pela apresentação, achei que bem interessante, assim, acho que esse é o caminho mesmo, assim, da gente colocar o nosso aluno muito mais como um protagonista dos estudos dele, né, do conhecimento. E a minha dúvida é o seguinte, em relação ao suporte para implementar isso, porque a gente vive numa correria grande, né, nas nossas instituições, teria que dar uma parada para um planejamento para poder realmente viabilizar isso. Então, como que foi essa questão da implantação, suporte no IME, assim, para vocês, né? Excelente a tua pergunta. Você coloca uma das primeiras lá, por favor. Não, vai uma para frente. Aí, deixa aí, por favor. Então, você vê que isso aí é o Moodle, né? Que foi customizado, lá com a marquinha do IME. A gente tem ali em cima, lá, Home, FAQ, Contato. O aluno pode clicar ali no Contato. E ali no Contato ele vai poder escolher, inclusive, se ele quer tirar uma dúvida com suporte de TI ou suporte acadêmico. Tirar dúvida, se ele não está assistindo o vídeo, não está entendendo. Muito pouca pergunta, viu? Isso é a experiência que eu tenho com vídeo. Eu já tenho experiência em gerar videoaula já há bastante tempo. Eu já faço isso aí há quase 10 anos. E a experiência que eu tenho, não é porque eu estou trabalhando com IME, tá? Mas não tem quase tutoria. Porque o aluno, ele volta, assiste de novo e ele acaba entendendo. Então, mas você falou do suporte da instituição por causa da correria. Mesma coisa acontece com a gente lá. Aí, o que eu fiz?
eu estou fazendo em parceria com a editora LTC. A editora, na verdade, eu estava falando hoje cedo até com o Marcelo, da PUC, a gente conversando, eu acho que o negócio da instituição de ensino é a metodologia de ensino. Não é ela criar livros digitais, videoaulas. Isso são objetos educacionais que ela tem que ter de uma boa editora. Agora, a metodologia de ensino é o negócio dela. Então, eu acho que é ela que tem que pensar nisso. Se ela vai... Como é que ela vai... Adianta um pouquinho. Por exemplo, mais uma... Por exemplo, como é que ela vai dividir isso aí? Eu vou fazer com vídeo somente, vou fazer uma parte em vídeo, parte apostila, eu vou botar uma discussão de caso, tantas aulas de laboratório. Ela vai decidir como é que ela vai fazer isso. A metodologia é dela. Agora, não tem necessidade dela ela escrever o livro, por exemplo. A videoaula precisa ser dela? Não necessariamente. Tem várias instituições que trabalham, fazem videoaulas, e elas correm risco, porque eu tive estúdio próprio, corri um risco danado. Eu criei mais de 3.000 vídeos numa empresa que era minha, e eu usei imagens, por exemplo, de livros que eu não tinha direito autoral nenhum para fazer isso. Uma coisa é o seguinte, ações na justiça de EAD não se fala em menos de 1 milhão, porque o cara leva em consideração, o juiz, na hora de dar a sentença, ele leva em consideração o volume de vendas que pode ter em todo o território, em alguns casos até no exterior. Então, é perigoso mexer com isso. Você tem que comprar direito autoral, direito de imagem de professor. Isso realmente é complexo, uma instituição mexer com isso. Agora, ela tem que tomar conta daquilo que ela tem que fazer, que é o ensino, né? A metodologia é dela. Como é que o professor vai conduzir o processo? Eu acho que isso é que é importante. Então, hoje em dia, você pode ter as videoaulas, fazer uma assinatura, igual todas as instituições têm assinaturas de e-books, livros digitais. Faz uma assinatura de videoaula, você pode ter. Ou então você fazer só com e-books. Mas aí você tem que ter a sua plataforma. A tua instituição tendo uma plataforma, um ambiente virtual, você pode montar em cima disso. Agora, se ela não tiver nem a plataforma pode... Eu, por exemplo, lá no IME, eu precisei até da plataforma, porque a gente está estruturando, inclusive, a área de EAD lá. Então, enquanto a gente não tem, a LTC, ela customizou, inclusive, a plataforma para a gente. Mas a gente saiu do zero, a gente está funcionando. E vamos começar a trabalhar em cima disso, mas a nossa ideia é utilizar um material didático, né, da editora, e a gente depois construir a nossa tecnologia, a nossa metodologia, né? Não sei se eu te respondi. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Luiz Campos, da Universidade Federal da Bahia e do CREA Bahia também. Eu acho bem interessante isso, a gente vem discutindo essas questões, né? Mas o que a gente observa hoje é que, aparentemente, esse tipo de metodologia, que poderia dizer dá menos trabalho para o professor, é o contrário, vai dar muito mais trabalho para ele de orientar, de estar dando... Porque é muito mais fácil hoje você dar uma aula e deixa os alunos se virarem lá e cobra depois numa prova. Isso você tem que fazer uma educação continuada com o aluno, dando orientações de forma permanente, onde o sistema universitário brasileiro hoje, principalmente das universidades públicas, não valoriza isso, como o Vanderly colocou de manhã, né? O professor não vai fazer isso para quê? Para ensinar mais os alunos, o que é que isso vai contar no meu Lattes? Né? O que é que isso vai contar no meu crescimento? Mais trabalho para mim. Como você enxerga implementar isso nas universidades, principalmente as públicas brasileiras? Luizão, essa pergunta é de seleção, hein? Essa é difícil. Mas eu acho que isso depende de vontade, né? Eu acho que a instituição tem que querer fazer, né? Se ela não quiser, fica difícil, você concorda?
tem que ter vontade. Isso, me perdoe de interromper, né? Porque eu vejo o seguinte, numa instituição federal, o professor se acha todo poderoso, que não tem que ter uma coisa institucional, né? E uma atitude dessa não adianta você implementar em apenas uma disciplina, tem que ter num projeto pedagógico de todo um curso e não de disciplinas isoladas, porque isso cria um choque muito grande para os alunos cursar uma disciplina desse tipo e outra tradicional, depois fica um remendo que só Deus sabe o que vai acontecer com ele na formação, né? Olha, eu já acho que você não deve fazer, de repente você não precisa de todas as disciplinas assim, sabe, Luizão? Eu acho que determinadas disciplinas que oferecem problema, hoje eu estava conversando isso com o Marcelo, essa disciplina de FENTRAN, por exemplo, essa é uma disciplina que geralmente é problema. Os alunos lá do IME, para que eu vou fazer isso, troço? Mesma coisa lá na PUC, não é isso, Marcelo? Os alunos, eles se perguntam, porque essa disciplina é comum a todas as habilitações. O pessoal de engenharia mecânica, engenharia química, engenharia civil é diferente, tem um FENTRAN aprofundado, um FENTRAN diferente. Mas as outras habilitações, o trio elétrico, né? Elétrico, eletrônico, computação, cartografia, que tem lá no IME, computação, exatamente, construção. Então, esse pessoal, o que acontece? Eles não se interessam pela disciplina. Então, a gente partiu para motivar os alunos. Nós temos e-mails, eu não me lembrei de trazer, mas e-mails que os alunos passaram lá para aqueles contatos que eu mostrei para vocês, eles entraram para elogiar, para falar, poxa, isso aí podia ser feito na disciplina tal, e já estão pedindo agora química. Química a gente já vai entrar no segundo período agora, com a química geral. O Marcelo estava falando também de eletrotécnica, né? Que tem muito aluno que... Então, eu acho que, mesmo nas disciplinas básicas, dá para a gente fazer em algumas. E disciplinas como cálculo, por exemplo, eu acho fundamental fazer isso. Eu só não sei se a gente deve tirar as aulas presenciais, como eu tirei do FENTRAN. Porque, gente, eu estou falando, eu acredito muito nisso. O aluno vê o conteúdo antes e depois, quando ele está em sala de aula, o entendimento é outro. O entendimento é muito mais profundo. Então, eu acho que isso tem que ser estudado dentro da instituição, não é para fazer em todo o currículo, né? Mesmo porque tem instituição que vai poder fazer isso no máximo em 20% das disciplinas, né? Então, Luizão, eu termino dizendo o seguinte, eu acho que, mesmo nas federais, dá para se fazer, mas tem que ter vontade para fazer isso, né? Que tem que ter recurso, não basta dar missão para o cara, ó, faz. Qualquer projeto você vai precisar de pessoal, né? Vai precisar de recurso, tempo para fazer isso. E aí, por isso que as particulares estão sempre na frente nesse aspecto, né? Das condições de ensino, melhor tecnologia, né? Enfim, não sei se eu te satisfiz aí com essa resposta. Entendi. Já começou a ficar puxado, aí a maioria das coisas não está mais estudando nada mais. Então, essa questão de você colocou, né, que você coloca de um exame. Isso, exatamente. Esse mecanismo é interessante, porque, você viu, teve aquele cara que tirou 0 ali naquele teste, você viu? E eu não sei se eu mostrei para vocês a média daquele teste. Você acha aquela tabela, por favor? De novo. Adiante, vai adiantando. Mais uma, aí. Olha lá. Teve um cara que tirou 0, está vendo no cantinho ali no gráfico? Que o Moodle já faz esses gráficos para a gente, né? Esse cara que tirou 0, ele não vai querer tirar 0 de novo, mesmo porque isso aí vai contar, né? Eu tenho as avaliações lá do IME, que são as avaliações obrigatórias, mas isso aí vai contar também. Então ele tirou um 0. Vai contar. E a média da turma, está vendo? Ao lado daquele retângulo vermelho, tem ali a média geral da turma, 7,61. Então, quem ficou abaixo da média, vai ter que assistir os vídeos, né? Então, isso aí obriga um pouquinho que eles assistam os vídeos. Senão, ele vai ser reprovado. Vai fazer de novo. É a escolha do aluno também, né? E essa próxima mesa redonda, ela é composta
por 2 representantes de 2 empresas, e esses 2 representantes são representantes bem jovens, são pessoas, jovens e empreendedores que já vêm para um novo mercado com uma nova mentalidade, né? Um mercado de sustentabilidade, onde nós, em sala de aula, continuamos dizendo aos nossos alunos que eles precisam ser sustentáveis e precisam prestar atenção à tecnologia, à sustentabilidade, e eles saem para esse mercado e eles se arriscam, e quando eles se arriscam, eles começam a encontrar dificuldades, porque o que a gente quer debater nessa próxima mesa redonda é quais são os desafios em ser sustentável. Então, na verdade, temos uma nova geração, e essa nova geração encontra um mercado que ainda não está preparado para eles, mesmo porque as pessoas ainda não enxergam valor agregado na questão da sustentabilidade. Então, eu gostaria de chamar à frente o representante da empresa Elco Solar, Luiz Felipe Nishimura. Uma representante da empresa Resync, Emanuela Deconto. E o professor Fernando Felitti, que vai mediar, na verdade, esse debate. Não é propriamente um debate, eles vão inicialmente explicar o que a empresa deles faz, em que mercado que cada empresa atua, e o professor Felitti, então, vai conversar com eles, fazer algumas perguntas sobre os desafios que eles têm encontrado. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, em nome do Centro Universitário Unibrasil, também agradecer a presença do Luiz Felipe. Eu gostaria, então, já de começar. O Luiz Felipe vai fazer uma pequena apresentação para a gente, tá certo? Sobre a sua empresa e sobre a questão da sustentabilidade, painéis solares. Obrigado. Obrigado, professor. Então, na verdade, eu vim aqui em nome da Elco Solar, que é uma empresa... Na verdade, para falar da Elco Solar, eu precisaria primeiro falar da Elco, que é a empresa mãe ou pai, como preferirem, da Elco. Então, você pode... Por favor. O grupo Elco é formado por 4 empresas. A Elco, que está atuando aí ano que vem vai fazer 40 anos de sua história. A Elco Sul, e ela faz instalações elétricas e eletromecânicas. Resumindo, na instalação de um grande parque industrial, ela faz tudo menos a parte civil. Então, distribuição de fluidos, esgoto, conexão na alta e na baixa, ar-condicionado, detector de incêndio, dentre outras. A Elcosul é uma fábrica de painéis elétricos de distribuição. A CT Plan é um escritório de arquitetura que hoje está trabalhando muito forte nessa parte de construção sustentável. E a Xodozinho, que é quem eu venho representar, é a Elco Solar, que foi consolidada esse ano. Então, aqui a nossa sede fica ali no Parolim, na frente do TRE. Alguns clientes da Elco, a gente instalou, por exemplo, a Renault aqui, a fábrica de motores, de veículos pequenos, veículos utilitários. Pode passar. Mais recentemente, a Aker Solutions, que ela produz aquela chamada de árvore de Natal, que é a prestação do petróleo. Mais alguns clientes da empresa. Pode passar mais um. Certificações na qualidade, meio ambiente, segurança. Então, vamos chegar para a parte que é mais interessante para mim. Então, o departamento da Elco começou em 2011. Na verdade, os diretores da empresa faziam várias viagens para a Europa, para a Ásia, Japão, China, e eles foram identificando que essa forma de geração de energia de formas limpas de energia era o que estava em destaque. Então, eles resolveram trazer isso para o Brasil. Em 2011, a gente fez um departamento de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente instalou uma planta solar, uma planta eólica, uma estação meteorológica, tudo para criar um banco de dados para a gente poder estudar, né, e ver qual que era o potencial do Brasil nessa tecnologia. Pode voltar um pouquinho. Então, pode voltar mesmo. Pode voltar. Então, a gente criou fez todo um estudo para consolidar aí o mercado. Agora pode passar. Então, hoje a gente faz estudos de viabilidade. Então,
Primeiro, a gente determina as características de consumo, o entorno, para ver se... Na verdade, a gente trabalha no sistema turnkey. A gente vai, você pede, a gente quer um sistema solar, a gente entrega ele. Então, ele é descrito entre a parte de estudo de viabilidade... Pode passar. Engenharia básica de detalhe, que é o projeto básico, projeto executivo, especificação dos equipamentos. Depois a startup, comissionamento, você tem que fazer o parecer de acesso na concessionária, tem várias, e colocar a planta para rodar, e após isso tem o monitoramento e a manutenção do sistema. Além da parte de instalação, a gente também está fornecendo nossos próprios produtos. Então, hoje, a Elco desenvolve fornecedores na Ásia. Pode passar. E a gente está aqui comercializando nossos módulos fotovoltaicos com a nossa marca. Eles todos têm metros, são homologados. Selo Procel, inclusive ano passado a gente recebeu um prêmio do Procel pela alta eficiência dos nossos módulos fotovoltaicos. E esses são distribuídos para outras empresas que fazem a instalação deles. Então, quando eu falei no começo lá que a gente fez, essa foi a nossa primeira instalação. É um gerador híbrido, ele é eólico mais solar, tem 2 kW pico de eólico e 500 watts de solar. Ele não está conectado na rede, mas ele abastece um banco de baterias que é que ele suporta todo o nosso TI. Esse é um caso interessante porque esse foi que a gente instalou em cima do nosso refeitório lá na nossa sede e ele foi o primeiro sistema fotovoltaico homologado pela Copel. Então, segundo a resolução da ANEEL, ele foi o primeiro que atendeu as características. E ele já está rodando desde novembro de 2012, está gerando energia para a gente lá. Esse é um pequeno laboratório que a gente tem lá, que a gente faz todo o monitoramento, os estudos. A GM é um bom exemplo, na verdade a gente não instalou ela, mas foi uma empresa, se não me engano, de Portugal, mas a gente fez toda a parte de projeto, acompanhamento e a responsabilidade pelo projeto. A gente instalou um eólico na Copel, ali no quilômetro 3, que é ali perto do Parque Barigui, são 3 kW, que está conectado à rede, está gerando energia. Esse foi o primeiro conectado em Campo Largo, que lá a concessionária não é Copel, é Cocel, e se não me engano ainda é o único por lá. Esse também, eles são 3 kW de potência em nível mais ou menos residencial. Esse foi instalado no Santuário do Cristo Rei, são 20 kW, e está compensando lá, e ele está conectado na rede também. Esse é um exemplo da Elcosul, que é uma fábrica de painéis do nosso grupo. E lá o interessante, a gente instalou 50 kW e ela é atendida 100% por energia solar. Ao você atender algumas especificações, é concedido pela América do Sol e a Câmara de Comércio de Energia, esse selo solar. Ele permite você dizer, né, que o teu material foi feito, o teu produto é feito com energia solar. Então, os painéis lá que sai com uma etiquetinha, feito com energia solar. Esse é uma instalação de eólico de 50 kW, ele é ali num Bará, ele também não foi, foi uma empresa, na verdade, de Fortaleza que fez, a gente só deu apoio no projeto e na entrada da papelada com a concessionária. Esses são outros dois mais a níveis residenciais, então eles estão conectados à rede, eles compensam. Esse é um de 10, num lar de idosos. Estou mostrando vários exemplos de tamanhos e aplicações. E ele abastece, também está conectado na rede, que a gente vai falar um pouco mais tarde. Daí, no final do ano passado, a gente resolveu ampliar. Então, a gente instalou mais 19 kW na nossa sede. E mês passado, a gente instalou mais 10. E hoje, a nossa sede também é suprida 100% por energia solar. Esse é outro caso residencial, também de 3 kW. Aqui na Universidade Federal do Paraná, na Tecnológica, no antigo Cefet, a gente fez uma instalação, eles compraram um novo terreno que vai ser o novo campus dele, que era a antiga Siemens. Lá a gente fez a instalação desse sistema de 10 kW, que ele foi posicionado na posição ideal para a geração de energia solar, e ele também vai ser usado como base de estudo para os alunos. Então, entre as grandes vantagens, posso destacar aí que é renovável sustentável, a geração distribuída, que a gente vai falar um pouquinho depois, a economia é imediata, pode ser
ele liga o sistema, você já está economizando. Valorização imobiliária, tem um estudo nos Estados Unidos, aqui a gente não tem um estudo ainda para isso, mas que diz que o imóvel ele valoriza até uns 10% depois que ele acopla esse sistema solar. A instalação é super rápida, o sistema é silencioso, não tem ajustes tarifários, então a partir do momento que você instala o teu sistema, você tem o preço que você paga nele, depois você divide pelo tempo que ele vai gerar e ele fica fixo, né, quanto você está pagando de energia. Então você fica blindado a esses reajustes de energia que tem ocorrido bastante. E valorização da marca, também tem um estudo que diz que é aquele negócio, né, o valor intangível, né, você não tem como mensurar quanto vale isso, mas a gente vê que nos dias de hoje isso é muito valorizado. Então, pode passar. Então, essa era a apresentação, queria meio corrido, passar rapidinho, mas daí a gente tira as dúvidas no debate. Obrigado. Obrigado, Luiz Felipe Nishimura, da empresa Elco. Vamos passar a palavra agora, então, para a Emanuela Deconto, da empresa Rethink. Ok? Obrigado. Bom, boa tarde. A Rethink traz o nome muito mais como uma marca, né? Então, é um prefixo que, na frente de qualquer palavra, ela já convida a refletir, né? Que é de repensar, refazer, reutilizar. Então, ela é uma ideologia, né? O Rethink, repense, né? Então, é bem esse tom que a gente quer trazer para os nossos consumidores, enfim, para a nossa sociedade, essa reflexão. A ela começou com projetos de eficiência, tá? E agora, projetos de eficiência, e o meu produto são as LEDs, as lâmpadas LEDs, né? Então, eu fiz alguns projetos de eficiência e agora a gente mudou a nossa estratégia. Então, a gente vai entrar na distribuição. Então, logo, logo, vocês vão encontrar a RE nas prateleiras com as LEDs. Desculpe, eu não trouxe assim, uma apresentação tão bacana como meu colega Luiz, mas para deixar claro, assim, a RE é uma empresa nova, que mudou já super rápido a linha de projetos, a gente já quer entrar para a distribuição. E tenho orgulho de ser curitibana, a cidade sustentável, né, do Brasil. Então, tudo vem ao encontro. E, assim, como eu, empresária e dona da empresa, meu irmão é meu sócio, a gente já traz essa questão da sustentabilidade e de mudança de paradigma. E a gente tem uma coisa que vem assim mesmo de dentro para fora, que é uma questão que a gente tem a gente acredita nessa mudança, a gente acredita nessa geração, o Luiz aí da minha geração também, né? Então, assim, unindo a tendência com uma necessidade mesmo. Então, a RE, a gente veio para mudar. A gente fala que no nosso discurso não somos perfeitos, mas a gente busca a perfeição, que não dá, né? Para ser 100% alguma coisa, né? Mas é isso daí. Obrigada. Obrigado, Emanuela. E o professor Tosi? É da sua geração também. Também esqueceu de comentar o professor Tosi, né, que está nos representando aí, conhece bem a geração de vocês. Bom, esse assunto, né, a questão, nós gostaríamos de conversar um pouquinho e ouvir algumas perguntas e os esclarecimentos dos convidados aqui. Ela é bem oportuna, porque nós, como professores, além, claro, de ministrar disciplinas que são, claro, necessárias para a formação de um engenheiro, qualquer que seja ele, nós esbarramos sempre naquela nossa responsabilidade social de ter que explicar para os nossos jovens que estão iniciando que eles têm uma grande responsabilidade do futuro, né, não só do país, mas também desse planeta, e salvar esse planeta, coisa que nós, da nossa geração, não fizemos muito, né? E não tínhamos isso incutido em nossas ideias quando nós estudamos. Então, é muito bom ter dois jovens, né, que realmente estão passando por essa fase, e nós, professores, temos essa responsabilidade. Então, nós temos disciplinas
que tem que necessariamente explicitar isso ao nosso aluno que está ingressando na universidade, numa faculdade, no centro universitário, de que ele vai ser um engenheiro, mas um engenheiro sustentável, um engenheiro com responsabilidade social, um engenheiro que tem que buscar soluções que sejam sustentáveis. E a gente tem visto com grata satisfação de empresas novas, como a Elco e a Rethink, que é mais nova ainda. A Elco eu já tenho a oportunidade de conhecer, já temos várias parcerias, o Leandro, palestras, e é isso que a gente tem que fazer. O próprio CREA também, a gente tem participação muito ativa do CREA, que também está nos ajudando nessa questão. Então, eu gostaria de abrir a oportunidade para perguntas, se não eu tenho algumas aqui, mas eu gostaria de saber, por favor, se alguém tem alguma dúvida, vamos debater um pouco esse assunto. Eu queria primeiro parabenizar vocês aí, fico muito contente de ver 2 jovens. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que, pelo menos na minha universidade, lá na Bahia, vejo uma coisa diferente. Nós estamos na engenharia, ensinando na engenharia, como foi mostrado por Vanderlei de manhã também, ainda a clássica, no quadro negro do giz, aquela coisa, e ensinando aquela engenharia tradicional. E vejo 2 empreendedores que, infelizmente, a gente não ensina isso rotineiramente nas universidades, e sim por iniciativa dos alunos através das empresas juniores, que eles fazem um trabalho quase que independente, paralelo da universidade, e muito bem, e vejo assim. Como é que vocês enxergam, então, minha pergunta seria diferente, a formação que nós damos para vocês, para o que vocês estão fazendo hoje nessa visão empreendedora? A universidade contribuiu ou prejudicou a vocês nessa visão no empreendimento? Foi através da universidade que vocês adquiriram essa visão ou foi por iniciativa própria? Ok, vamos começar pelas damas. Emanuela. Bom, eu acho que é um pouco de perfil, Isso é fato. Empreender, ele gosta de arriscar, Tem algumas características que vêm já da personalidade do empreendedor. A faculdade me ajudou, sim, bastante. Mas tem perfis de faculdades, Eu, quando fui escolher a minha faculdade, é engraçado, mas existe já um rótulo, nas faculdades, nos cursos. Então, assim, eu sou formada em administração. Então, essa faculdade forma mais empresários. Essa faculdade forma mais pessoas que querem estar no mercado, querem entrar numa multinacional. Mas o que ajuda, eu tive muito proximidade com professores que estavam no mercado também, não só que nem a gente pergunta, professor, você trabalha ou só dá aula, aquela coisa. Então, eles eram professores do mercado também. Então, isso conseguiu, me ajudou também a enfrentar algumas barreiras, enfim. Mas é mais, eu acho que da pessoa mesmo. A faculdade, claro, que dá um empurrãozinho. Eu tinha muito contato com o meu coordenador, ele me colocava em vários debates, me levava para cima e para baixo, mas é muito do aluno querendo ser empreendedor, Então, ele buscando informação. Daí o professor acaba liberando, mas na maioria até foi... segunda-feira eu fui dar um depoimento bem legal. Foi a primeira vez que eu fui dar o depoimento depois de formada para a instituição que eu concluí, e foi empreendedorismo. E então essa pergunta é uma pergunta que todo mundo faz e todo mundo quer saber, mas é a faculdade, é o perfil. Então, assim, eu acho que é de encontro, assim, é um pouquinho de cada lado. Acho que deu para responder. Obrigado, Emanuela. Luiz Felipe, por favor. Então, acho que essa pergunta eu vou gostar bastante de responder. Na verdade, ainda não sou formado. Eu curso Engenharia de Produção na PUC. Até o meu coordenador do curso está ali, o Carlos Rosa. Queria até pedir uma notinha para ele depois. Brincadeira. Na verdade, o que eu vejo, assim, principalmente na parte de sustentabilidade, e principalmente nos negócios ligados à sustentabilidade, tanto como a energia solar para mim, como essas ecoconsultorias que têm saído, construção sustentável, até mesmo bicicletas, que hoje em dia muita gente está pegando bastante moda, que é essa forma de vida um pouco mais verde, que eles têm dito. Até a Coca-Cola, por exemplo, agora está comprando marcas de suco, então está levando... as pessoas não fumam mais tanto como fumavam antes, então o mundo está seguindo para esse caminho, para o caminho mais
mais da sustentabilidade. E tendo isso em vista, mercados como o de energia solar, que é muito novo no Brasil, é uma grande oportunidade para os jovens como eu, como ela, porque é muito difícil para mim, o que eu vejo que é muito difícil para o jovem, ele, depois que se forma, ele ingressar no mercado de trabalho, ingressar no mercado que já é consolidado, que já tem, por exemplo, eu vou lá trabalhar numa empresa de engenharia, de civil, onde tem um monte de gente lá que já entende tudo e para mim tudo é novidade, né? E não, quando você tem principalmente agora nessa parte de sustentabilidade, essas novas oportunidades, dá ao jovem a chance dele se colocar e de se impor e dele estar no mesmo nível do que as outras pessoas. Então ele tem como pesquisar na internet, tá por dentro e ele nunca vai, ele tem aquele ânimo de estar aprendendo. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu participo da parte de energia solar, mas tem os caras que trabalham nas obras lá. E muitas coisas sobre energia solar eles vêm me perguntar, então acho que isso me dá um gás, um ânimo muito, muito bom. E, claro, sou um pouco suspeito a falar que eu faço engenharia de produção e acho que é bem voltado para a parte de empreendedorismo também, mas eu acho que esse mercado novo de sustentabilidade, principalmente, é o que pode dar a chance dos jovens achar nova oportunidade, a chance de empreender e a chance de construir o futuro deles, assim como eu estou querendo construir o meu. Acho que ficou claro o meu ponto de vista. Luiz Felipe, obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente sobre isso, né, Luiz Felipe? Você estava comentando um pouquinho. A gente vai falar um pouco de regulamentação sobre a compensação de energia, definida lá pela resolução 482 da ANEEL, né? Que ela regulamenta, para quem não conhece o assunto, ela regulamenta a micro e a mini geração, certo? O consumidor que optar por gerar a própria energia por meio de fontes renováveis pode trocar energia para a concessionária local e obter descontos na conta de luz. Isso já é bem conhecido, assim, por nós, né, da área de engenharia elétrica. E aí a gente gostaria de saber, na sua opinião, atualmente, a população conhece essa resolução, vocês que trabalham com isso diretamente, né? Pode-se dizer que o mercado, né, da instalação de painéis fotovoltaicos está crescendo em Curitiba? Isso acho importante você traçar um pouco esse perfil, né, para as pessoas saberem como é que está isso, e vocês, né, como empresa que estão diretamente ligados a isso, podem nos dar essa ideia, como é que está o mercado. Então, em 2012 a ANEEL regulamentou, fez a norma 482, que ela fala bem sobre essa compensação de energia, é o net metering, que é o termo conhecido fora do Brasil. Então, você gera a tua energia em casa, o excedente se injeta na rede da concessionária, no nosso caso a Copel, e à noite, por exemplo, que você não está usando, você toma crédito sobre a energia que você injetou. Então, ela é basicamente isso. No final do ano passado, ela teve a sua primeira revisão, agora ela é a revisão 687. E a pergunta era se as pessoas, isso sabe bem, se conhece. Então eu vejo assim pelo lado que está crescendo, a divulgação está tendo, mas ela ainda, na população geral, ainda é muito pouca. Poucas pessoas que conhecem. Quem está no meio, quem se interessa, acaba indo procurar, ouve e até acaba descobrindo. Mas a divulgação em massa ela não é tão grande assim. E por que isso acontece? Por exemplo, aqui em Curitiba, todo mundo fala que só chove, que faz frio, não sei o quê, que não tem sol. Então, quem está aqui já meio que descarta até procurar saber sobre isso. Outro ponto que eu vejo é que o pessoal aí fala assim, não, ele faz engenharia elétrica, vai ser engenheiro eletricista. Nossa, ele é maluco. Então, eletricidade também é um assunto que acaba criando um bloqueio. Assim, as pessoas acabam achando um pouco complicado e também não querem saber muito a respeito, ou acabam deixando de lado. Então, ele está crescendo a passos curtos também pelo cenário macroeconômico do nosso país, passos lentos, mas o pessoal está começando a ter divulgação, mas ainda não é o que a gente espera. E a outra pergunta era... Sobre como é que está o mercado dos painéis. Em Curitiba, especificamente. Em Curitiba tem, na verdade, o nosso potencial é que é muito bom. Para quem já está envolvido, tem até um estudo que acaba ficando clichê agora, mas que fala que se você instalar um sistema fotovoltaico aqui em Curitiba e um na Alemanha, o teu em Curitiba igualzinho vai gerar pelo menos 50% mais, em média, de energia. A verdade é que o nosso potencial de geração de energia solar é muito bom, é um absurdo. E Curitiba está não é tão bom assim, estão em regiões melhores no país.
Mas a procura, assim, para quem se interessa, é boa, é grande, tem bastante, mas a efetividade dos projetos acaba não sendo muito boa. De novo, volto para o cenário macroeconômico do país. Então, quem não quer investir, não sabe, né, no dia de amanhã. Fora isso, as linhas de financiamento também acabam não sendo tão atrativas nesse primeiro momento. Estados como Minas Gerais, que tem um incentivo bom do governo estadual, é o que tem a maior parte das instalações, além de lá da região ser muito bem fornecida com sol. Então, existem vários fatores, né? Então, mas a gente tem observado um crescimento, não como a gente espera, mas é um mercado ascendente com certeza absoluta. Ok, Luiz Felipe, obrigado. Queria fazer uma pergunta agora para a Emanuela, da Rethink, né? Então, a Rethink defende a mudança de hábitos e comportamentos da população para atingir, né, o objetivo maior, que seria, em resumo, óbvio, preservar o meio ambiente, que é o que todos nós estamos preocupados. Como trazer essa preocupação da empresa para o público consumidor? Essa que é a grande questão. Assim como o Luiz Felipe comentou, é meio insípido ainda, né? Tem muita gente que até tem receio de mexer muito com isso. Como é que é nesse caso, né? Não só para o mercado Curitiba, se tiver uma experiência fora desse mercado, comenta um pouquinho para a gente, por favor, Emanuela. Obrigada. Bom, a gente, no nosso discurso, a gente fala, nós somos a transformação, nós somos a ousadia. Então, assim, o tom de voz que a gente usa na comunicação é muito importante. E a gente sempre traz essa reflexão da mudança, do menos é mais, enfim. Então, o ser e fazer, né, a gente tem que estar em alinhamento. Então, desde da linha de produção que eu desenvolvo produtos, né? Então, assim, desde o meu desenvolvimento de produto, qual é a função dele, até a embalagem, como eu vou fazer a logística disso, como eu vou divulgar isso ele tem que estar de um alinhamento, porque senão ele se perde muito. E eu preciso gerar valor para o meu produto, né? Então, agregar isso a ele, né? Então, a divulgação é muito importante. É como eu vou... então, assim, eu tenho que sempre pensar num percentual ali das minhas vendas, que eu vou ter que fazer uma divulgação forte para isso ser visível, né? Porque se ninguém vê o que eu estou falando, se ninguém vê o que eu estou fazendo, é em vão, né? Então, assim, como eu passo isso no meu tom de voz, na minha linguagem, nos meus produtos. Então, o que eu vendo, o que eu faço é eficiência. E eu quero vender isso de uma forma com design também, porque as pessoas falam, não, isso é eficiente, então deve ser meio tosco, né? Meio só pensando, né, Não, a gente quer alinhar, então mostrar para as pessoas que ser eficiente, ser sustentável, também tem uma cara bonita, né? Ele não vai ser feio, não vai ser um produto feio. Então, a gente preza muito pelo tom de voz. Então, a gente é o que a gente fala e é o que a gente faz. E isso a gente colocou RE porque ele é internacional. Na língua portuguesa, espanhol e inglês, o RE, o prefixo, ele tem o mesmo significado. Então, a intenção é trabalhar também fora do país. Então, a gente vai conseguir levar esse tom de voz aí para vários lugares. Manu, deixa eu só complementar. Eu acho que até a pergunta do Felipe no sentido que o teu produto, ele é um produto mais caro que o produto, por exemplo, convencional. Então, vamos falar o LED, né? Uma lâmpada de LED, ela é mais cara que o produto convencional. E eu acho que era nessa linha, daí o que você explicou realmente faz sentido. Então, como que a população vê esse valor agregado? Porque eu percebo que as pessoas, às vezes, mas... Assim como o Luiz falou, né? Eu vou gastar, hoje eu estou descapitalizado, então eu vou gastar para trocar a lâmpada, que é bom para o meio ambiente, mas não é bom para o meu bolso. Então, a pessoa ainda não vê, às vezes, que ela está tendo essa contribuição, né? Acho que era nesse sentido. É uma linha tênue, né? Porque, assim... o meu produto é mais caro, mas ele não é muito mais caro. Eu tenho, no meu estudo de concorrência, enfim, a gente está dentro dos 5% acima, 5%, 10%, assim. É
uma faixa que eu consigo trabalhar. Como eu falei, eu mudei, né? Eu estava antes trabalhando com projetos. Quando a gente trabalha com projetos, a gente tem esse perfil de eficiência, porque a gente mostra as vantagens. Enfim, meu produto, o que eu tenho agora em linha é 40 mil horas, enfim, é uma série de fatores que o meu cliente, o meu consumidor que estava comprando meu produto, ele conseguiu enxergar isso. Agora, na distribuição, que é o varejo, eu vou ter que me adaptar. Eu vou ter que me adaptar pelo seguinte, o meu produto ele é muito premium comparado com os produtos que estão na prateleira. Então, o cliente vai falar, pô, por que eu vou comprar esse que é muito mais caro? Então, assim, o que acontece é uma adaptação. Eu não vou deixar de ser sustentável, eu não vou deixar de ser eficiente e tudo, mas para o meu produto conseguir mercado, conseguir esse market share, eu vou ter que me adaptar. Então, assim, eu venho de uma linha high, premium, e eu não vou cair, eu vou me equalizar com essa linguagem que o mercado usa. Porque as lâmpadas hoje, elas têm que ter em metro. Então, está todo mundo certificando. Então, isso vai dar porque antes era o samba do crioulo doido, LED, né? Todo mundo trazendo Nossa, tinha de tudo. Então, isso vai ser bom, porque a gente vai conseguir deixar, vai eliminar, né, alguns produtos que não têm essa qualidade e dizem que tem. Então, mas é uma questão de adaptação mesmo. Mas tem mercado, sim. É só uma questão de saber falar nisso, né? Porque o sustentável, se ele não for vendável e se ele não for acessível, ele não é sustentável, né? Então, ele tem que ser viável para todo mundo, né? Aqui, Manuela, eu acho importante, a gente está discutindo muito isso, e que a professora Adriana colocou, isso que você comentou é interessante, ou seja, não é só a questão do diferencial do produto em si, tecnicamente falando. Então, a gente fala em LED, eficiência luminosa, redução do consumo de energia e tal, mas sim um desafio de também ter um produto com uma cara diferente, né? Então, isso traz a questão do custo também, obviamente, né, Manuela? E eu acho que a grande questão, também o Luiz Felipe pode concordar, acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é até que ponto, né, o consumidor, como vocês vão conseguir, né, convencer o consumidor a gastar um pouquinho mais. É claro que você tem um público-alvo, né? Mas de uma certa forma, vou começar aqui pelo Luiz Felipe, não falou muito, como a Elco vai querer ganhar mais esse mercado, em cima, claro, do benefício dessa resolução que a gente falou um pouquinho, qual a estratégia que vocês têm para ganhar um público de um tempo maior, porque essa discussão vai, né, ainda mais na situação que a gente está atualmente no país, né? A gente discute e questiona muito isso, puxa, até que ponto eu vou investir num diferencial que vai me trazer benefício a médio prazo, né? Nesse lado eu vejo assim, eu dou graças a Deus, acho que ainda bem que o mundo é globalizado, né? Então, na verdade, hoje a gente tem acesso ao que está acontecendo no mundo inteiro, a gente sabe exatamente o que o pessoal lá na China está fazendo, o que o pessoal na Europa está fazendo, nos Estados Unidos está fazendo, e isso influencia bastante no que está acontecendo aqui. Então, eu acho que tanto essas grandes corporações que entram aqui, elas acabam implementando trazendo novos produtos, novas tecnologias, novas soluções, ou quando a gente vai lá para fora buscar, e acaba ficando meio balizado no mundo inteiro. Então, quando estava falando assim sobre pagar, quando você perguntou para ela, inclusive, o meu ponto de ver sobre tá pagando mais caro. Mais caro é entre termos, né? No curto prazo, uma coisa é mais barata, outra é mais cara. No longo prazo, você tem que analisar. Ela falou que as lâmpadas são super eficientes, são LED, claro, duram muito mais tempo. Então, se você fizer o cálculo de longo prazo, você tem que ver se ela realmente é mais cara ou não. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: price is what you pay and value is what you get. Que é preço é o que você paga e valor é o que você recebe, né? O que você tem. E então o que é muito importante também é ter essa percepção de valor, né? É o cliente ou quem vai comprar ter a percepção do valor que ela tem, que é aquele que é intangível, né? Fora a parte econômica que você pode calcular curto e longo prazo, tem o valor da sustentabilidade, socioambiental. Então tá muito por esse lado de você perceber o valor que isso tem, né? Então, por isso que eu falo, na minha geração é uma geração que é mais verde, no sentido, como eu estava falando, o pessoal da bicicleta, refrigerante não consome mais tanto, desde cigarro que também não... Até o McDonald's está trazendo, tem salada para vender, tem outros... Então, na verdade, é uma coisa meio de cultura, né? Basta a implementação dela
depende agora, além da divulgação, não sei o quê, é de você perceber o valor que ela tem, né? E eu acho que isso é uma coisa que é um caminho sem volta, né? Está seguindo nesse caminho e vai seguir nesse caminho. E quem não tiver adequado com a sustentabilidade, não for ambientalmente amigável, está fora. Por enquanto ainda é diferencial, mas vai passar a ser qualificador. A gente vai... empresas só vão poder fazer as que gerarem sua própria energia, ou as que derem um destino certo para o lixo, ou que tiverem um comportamento sustentável. Inclusive, falando nessa parte de valor, estive há pouco tempo nos Estados Unidos, estava passando na frente da loja da Apple, que é referência para muitos, e na loja tinha um adesivo muito grande na frente escrito: essa loja ela é suprida 100% por energia renovável. Então, é o valor percebido, né? Então, não sou eu falando, mas é uma tendência do mundo. E, graças a Deus, o mundo é globalizado. Tudo bem, Luiz Felipe. Belo exemplo. Emanuela, por favor. Essa questão, o eco chato, ninguém aguenta mais, né? Que é o verdinho. Então, a gente tem que ser inovador mesmo, de como vai transmitir esse valor, né, para o nosso consumidor. E eu acredito que isso já é um fato. Essa mudança já não é uma utopia, ela já está acontecendo. Então, assim... que nem o Luiz comentou, alimentação, hoje em dia, né, a nossa geração e, enfim, o que está acontecendo, essa mudança, você já quer se alimentar de uma maneira mais saudável, né? Você já compra alguma coisa sabendo que ele tem uma responsabilidade, enfim, alguns negócios já estão até tendo nomes a isso. Eu li esses tempos, o 2.5, que é o privado, agregando a questão como se for a diretriz, o ambiente e a sustentabilidade como diretriz do negócio. Então, assim, o formato de como a gente está trabalhando, que tem o coworking, enfim, é uma coisa que esse valor ele já existe, as pessoas estão buscando por esses produtos, e é só uma ascendente, é uma questão de não se comunicar da maneira chata, que é o eco chato, que ninguém aguenta, e sim falar de uma maneira moderna, que nem a Apple, né? Uma das empresas que a gente tem como referência é a Apple, então a gente tem que, né? Ok, Emanuela, obrigado. Acho que nós estamos no nosso tempo. Então, vamos agradecer mais uma vez a presença da Emanuela Deconto, da Rethink, e o Luiz Felipe Nishimura, da Elco. Agradecemos aos nossos convidados. Nós vamos, então, fazer uma pausa para o coffee agora, que vai ser servido aqui na lateral, e na volta daí vamos receber a nossa última mesa redonda com pesquisas na área de sustentabilidade, com representantes, então, da UTF-PR e da PUC-Paraná. O TF-PR, professor Eloy, vem com o projeto do Escritório Verde, e a PUC-Paraná, com o professor Arnes, traz o Eco Habitare. Obrigada, até depois.